Bíblia contém 4 livros de antigas biografias de Jesus. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora muitas pessoas conheçam as histórias sobre Jesus e seus ensinamentos, esses livros nos oferecem muito mais quando os lemos do início ao fim e vemos como eles ligam a história de Jesus à narrativa geral bíblica. Então vamos falar sobre como ler o Evangelho. Em primeiro lugar, o que significa Evangelho? Significa boas novas. Isso levanta uma questão, mas boas novas sobre o quê? Bom, no Evangelho de Marcos, Jesus entra na história anunciando que chegou a hora. O reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem nessas boas novas. Então as boas novas são que o reino de Deus chegou, mas o que isso quer dizer? É simplesmente a maneira de Jesus resumir toda a história bíblica apontando para ele. Toda a história. Tá, mas qual é a versão resumida? Bom, a história começa com Deus criando um mundo bom e escolhendo a humanidade para governá-lo como sua representante. Mas os humanos se rebelam repetidamente e criam um mundo de violência e morte. Isso é um problema. Mas Deus quer fazer as coisas funcionarem. Ele escolhe Abraão e sua família para reiniciar o projeto. Por meio de Moisés, Deus leva a família a uma terra fértil como um jardim para poder restaurar todas as nações por meio deles. Certo, Israel se torna um reino com reis extraordinários como Davi, mas também acaba se rebelando e isso leva o povo à ruína. Mas os profetas de Israel diziam que Deus não tinha desistido, que ele viria restaurar Israel pessoalmente para que a sua paz e justiça pudessem se espalhar por todas as nações e por toda a criação. Essa esperança era chamada de o reino de Deus. E foi isso que Jesus disse que estava trazendo a Israel. Sim, as boas novas de Jesus se referem ao reino de Deus, que é a nova criação chegando para restaurar a parceria entre a humanidade e Deus no governo do mundo. É por isso que o Evangelho tem tantas histórias que mostram Jesus livrando pessoas da morte e da doença, junto com todos os seus ensinamentos sobre ser generoso com os pobres, perdoar e amar os nossos inimigos. Ele estava convidando as pessoas a viverem no novo mundo de Deus. Exatamente. Este é um dos principais objetivos do Evangelho. Mostrar como Jesus está cumprindo toda a história bíblica. Então é por isso que os autores bíblicos sempre mencionam as escrituras hebraicas quando estão contando a história de Jesus. Sim, como quando Jesus nasce em Belém. E Mateus lembra que isso foi previsto pelo profeta Miqueias. Ele cita diretamente Miqueias. Sim, essas citações diretas são muito comuns. Geralmente, os autores dos evangelhos entrelaçam expressões bíblicas na história e não dizem nada para que descobramos sozinhos. Como quando Jesus é batizado e Deus anuncia dos céus: Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Se você pesquisar, verá que a declaração de Deus junta palavras de 3 textos bíblicos para identificar Jesus como o descendente real de Davi, a semente de Abraão e o servo que sofrerá pelos pecados de seu povo. Uau, isso é super sutil. Sim, os evangelhos fazem isso o tempo todo. Cada livro mostra constantemente como todas as histórias bíblicas sobre Abraão, Moisés, Davi e todos os profetas apontam para Jesus. Mas por que existem 4 evangelhos diferentes? Não bastava ter apenas um? Bem, essa diversidade é proposital. Cada um dos 4 autores dos evangelhos conta a sua história sobre Jesus de maneira diferente para realçar coisas diferentes a respeito dele. Mateus apresenta Jesus como aquele que é maior do que Moisés. Assim, ele reuniu os ensinos de Jesus em 5 grandes blocos, como 5 livros da Torá. Lucas ressalta que Jesus é o servo real de Deus mencionado no livro de Isaías, que traz a luz de Deus para as nações. Marcos apresenta Jesus como um novo começo para a humanidade, trazendo o mistério da nova criação de Deus para o presente. E o foco de João é na afirmação de Jesus que ele era Yahvé, o Deus de Israel, que se tornou humano para fazer por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. São relatos bem diferentes uns dos outros, mas contam a mesma história. Um homem, da região da Galileia, ensina as boas novas, mas acaba sendo crucificado como um criminoso. Sim, todos os 4 livros do Evangelho mostram como a chegada do reino de Deus por meio de Jesus o levou até a cruz, onde foi entronizado como rei do novo mundo de Deus. Ele recebe um manto, uma coroa e um cetro. Certo. E quando Jesus sofre as consequências da rebelião da humanidade, ele está mostrando que o poder do reino de Deus vem por meio do seu amor e sacrifício voluntário. E quando ele é ressuscitado, estamos vendo o amanhecer da nova criação.
Portanto, os autores do Evangelho não querem que seus leitores apenas conheçam as boas novas do reino de Deus. Eles querem que eles façam parte desse reino. Sim, o Evangelho foi projetado para nos persuadir a confiar em Jesus e segui-lo, para podermos participar da nova criação que ele inaugurou.